amigos do Free Fire, cara, rolou o Mundial de Clubes e ele finalmente chegou ao fim com Finalmente não. Infelizmente, tá bom. Obrigado por me corrigir. Infelizmente, uma das maiores invenções, maior do que a própria roda, maior que o fogo e maior do que a energia elétrica, a Copa do Mundo de Clubes, infelizmente chegou ao fim com sua partida ontem, que teve entre Chelsea e Paris Saint-Germain. E João, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com o placar. Eu acho que 99% das pessoas que estavam assistindo ficou surpreso com isso. Porque foi uma partida desigual. Caraca. Cara, o PSG e Chelsea. Querendo ou não, o PSG pegou os times mais difíceis, né? Mas... Não, pode continuar. Dá um corte agora, vai. Pronto, dá um corte agora. Mas o PSG pegou a fase mais difícil do que o Chelsea. O Chelsea pegou alguns brasileiros, 2 no caso, né? E o PSG pegou o Bayern, um dos favoritos, e o Real Madrid também, que é um dos favoritos, né? Então, foi uma partida meio que desigual. A gente não esperava isso do... Mano, essa porra tá com um anúncio. É verdade. Querem fazer essa porra? Não, vamos de novo, vamos. Foda que vai ter os anúncios do YouTube, mano. Deixa pausado aí, ó. Volta um pouco. Deixa lá livre pro Manchester City e você pausa. Calma aí. Vai de novo. Deixa. Vai, pausa. Pronto. Chega. Mais um corte. Mas o PSG pegou a fase mais difícil do que o Chelsea. O Chelsea pegou 2 brasileiros, foi o Palmeiras e o Fluminense. E o PSG pegou o Bayern, um dos favoritos, e o Real Madrid também é um dos favoritos, né? E, cara, pegou o Inter Miami, né? Também. Não tem muito o que falar. Mas, pelo que a gente tinha visto do PSG contra o Bayern de Munique, e o PSG principalmente contra o Real Madrid, todo mundo imaginava que seria um sacode no Chelsea. Mas não. Foi totalmente diferente, né? O jogo começou com o Chelsea atacando, né? Mais que o PSG. E o PSG não se encontrou na partida. Tem para mim, o melhor time do mundo hoje, né? Que é o atual campeão da Champions, destruindo um monte de time. Mas eu esperava mais o PSG. Cara, eu realmente não esperava muito mais do PSG. Porque foi um sapeco de 5-0 num time muito conhecido que é a Inter. Foi um sapeco de 4-0 no início do campeonato com o Atlético Madrid, que também é um time que tem seu peso e sua relevância. Depois foi uma partidaça com 1 a menos só, com o Bayern de Munique. Se eu não me engano, foi 2. 2 a menos e tava fazendo 2-0. Tipo, ofensivo ainda, em ataque. E sem contar contra o Real Madrid, que foi 4-0. E, mano, o amasso, foi um amasso que os caras deram no Real Madrid, velho, no Real Madrid. Não gosto de falar isso, não gosto de assumir isso, mas simplesmente o maior clube da história do futebol, de títulos e finais e jogadores e os cambal. E os caras deram 4-0. Então, por isso que muita gente esperava uma sacola do PSG no Chelsea. Mas foi totalmente diferente. Pelo contrário, o Chelsea deu uma sacolada no PSG. Não, calma. Cole Palmer. Ó. O moleque é frio. Se renda-se. O moleque é frio, gelado, hein? Então, o jogo começou, todo mundo esperava que o PSG fosse para ataque, mas não. O Chelsea que atacou mais o PSG, teve uma escorada do João Pedro sensacional que o Palmer chutou e todo mundo pensou que era gol, mas foi para fora. E aí começou, show de Cole Palmer. Mano, e é engraçado também outra coisa. Pô, depois da partida com o Flu, cara, o que o João Pedro saiu por aí, ó, Mano, tava no bueiro e o moleque saiu, mano. Eu acho desigual esse negócio de contratação durante um torneio, né? Por mais que na Libertadores tem isso, na Champions League também tá tendo isso ultimamente, antes não tinha, mas essa contratação do João Pedro aí, isso aí é a FIFA que permitiu. E o João Pedro veio do Brighton pro Chelsea e simplesmente destruiu. Por mais que jogou só 3 jogos, ele estreou contra o Palmeiras nas quartas, mas, pô, em 3 jogos fez 3 gols. Estrela, hein? Contando com na final.
Estrela, hein? Mas Estrela. depois que o Palmeiras tava sumido no campeonato, viu? Depois que jogou o jogo contra o Palmeiras, aí ele se achou, né? E na final simplesmente destruiu. Melhor jogador da final, sem sombra de dúvidas, né? Fez 2 lindos gols, parecidíssimo, chapada dele, e uma assistência magistral pro João Pedro fazer o gol, né? Mas o meio de campo do PSG foi simplesmente dominado. Não tem o que falar. A partida do Caicedo, do Enzo Fernandes e do Reece James. O Reece James é lateral. E o Maresca colocou ele de meio campo. E simplesmente jogaram muito, mano. Sem contar, todo mundo não... A maioria dos pessoal não gosta do Cucurella. Cucurella! Mas temos que ser sinceros. Jogou muito bem esse Mundial de Clubes, viu? Muito, muito, muito mesmo. E o que o cabelo dele foi puxado também foi muito, hein? No jogo teve o lance do João Neves, que foi expulso por ter puxado o cabelo do Cucurella, que todo mundo gostaria de fazer, né? É um jogador que acho que a maioria das pessoas não gosta, mas, cara, tem que falar, ele jogou muito bem o Mundial de Clubes, assim como, tipo assim, o Chelsea é o time que a gente não espera nada, mas entrega tudo, entendeu? Tem as Champions que ganhou, que não era o favorito, mas ganhou, eliminou o Barcelona, o Bayern de Munique na final ganhou do City, do Guardiola, e agora ganha do principal, o melhor PSG da história, que é o do Luiz Henrique, entendeu? E, cara, eu dar os parabéns, mereceu ganhar pelo que foi o jogo, né? Por mais que durante o campeonato todo quem merecia ganhar mesmo era o PSG, mas a final é a final, cara. Não tem o que fazer. E que coisa linda que é o troféu do Super Mundial, cara. Mano, ele é muito bonito aquele troféu, velho. Eu só fiquei meio paia quando os caras foram pegar e tirou da base. Eu falei, é assim? É desse Mas jeito que quebrou? ele abrindo é lindo demais, né? Nossa, não, ele é muito bonito. E o Chelsea é o primeiro clube na história a ganhar tudo. Tudo. Tipo, todas as competições que o Chelsea já participou, ele já ganhou. Ele ganhou a Conference League nessa temporada e ganhou o Super Mundial. Não, olha só uma coisinha meio a parte aqui do futebol. É que foi engraçado que o Trump quis sair na foto, mano. O que o cara tá fazendo aí, velho? Todo mundo ficou meio surpreso. Mano. Mas, merecido o Chelsea ter ganhado. O PSG não jogou bem. Não é à toa que no final do jogo o Luiz Henrique deu um tapa na cara do João Pedro. Mó treta. Mas mereceu ganhar, não tenho o que falar. O time foi melhor e parece que se achou, viu? João Pedro ali tá se dando muito bem, viu? Agora a dupla com o Palmer pode ser muito bom na próxima temporada. Mas era uma coisa que o pessoal já esperava, né? Que na chave do Chelsea ele fosse ter mais progressão comparado ao que ele foi em fase de grupo. Sim, é que querendo ou não, ele pegou a fase mais fácil que não tinha os times grandes, que era o PSG, o Real Madrid e o Bayern de Munique. Nesse caso pegou o Brasileiro e qual que foi o outro time? E o Benfica também. Benfica. Entendeu? Então foi, querendo ou não, a chave mais fácil. Mas mereceu ganhar, não tem o que falar. Essa é a nossa opinião sobre a final da maior invenção da humanidade, cara. O que Deus queria que o ser humano pusesse na Terra, agora existe. E nós assistimos do começo ao fim, trouxemos nossas opiniões na fase de grupos, no mata-mata, nos principais jogos, nos principais acontecimentos. Tem vídeo aí para você querer ver nossa opinião sobre jogos que já aconteceram. João colocou também vídeo em outras redes e também em outros formatos. Aqui no formato mais curtinho, vocês já sabem qual eu estou falando. Então, além de assistir esse, assiste os outros se você amou o Mundial. Coloca embaixo o que você achou desse Mundial também. Deixa o like, se inscreva no canal. Estamos fazendo um vídeo doidado. Agora a gente não está com intervalo não. Agora a gente está produzindo. Então, dá essa moral que a gente está merecendo aí por tudo que a gente acompanhou. E valeu por ter assistido até aqui e muito obrigado. Falou!